acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 2 de novembro de 2025, estamos juntos e espero que você fique ligadinho conosco e que a mensagem cantada, a mensagem pregada aqui, que ela ache lugar no seu coração. Certamente muitos dos que me ouvem estão chorosos, estão com o coração partido, lembrando de um ente querido, de um amigo, de um familiar que partiu para a eternidade, que já não está mais aqui. E o nosso programa hoje, o objetivo é trazer consolo ao seu coração, mas trazendo também a mensagem salvadora de Jesus Cristo. E eu escolhi algumas músicas, duas delas, mais pro lado sertanejo, o Crente Miguel, e a outra lá, um ritmo nordestino, do Nelito Sanfoneiro, mas todas elas têm como objetivo mexer com o seu coração e fazer você pensar sobre a eternidade, sobre a necessidade de se preparar para o encontro com Deus. A primeira música de hoje é o Crente Miguel. O Crente Miguel é essa história cantada que ela inspire você a refletir na sua vida e colocar o reino de Deus em primeiro lugar da sua existência. Certo crente, seu nome era Miguel, morava humilde na casinha da fazenda, fiel a Deus, companheiro de trabalho. Seu testemunho era filho verdadeiro. O seu patrão, fazendeiro muito rico, um certo dia encontrou-se com Miguel. Miguel lhe disse: meu patrão, tome cuidado, sonhei que esta noite morri, o homem mais rico do vale. O fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. O fazendeiro chamou vários doutores, ficou deitado só pra ver o tempo passar. E o capataz tomou conta da fazenda, e o fazendeiro querendo ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido, e o fazendeiro com saúde apareceu. Mas a notícia foi chegando na varanda, o tumulto era tão grande, pois o Miguel faleceu. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas tem tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus.
Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas tem tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com... Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Eu quero mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes, em especial para minha esposa Helenilze, que no dia 29 completou mais um ano de vida, minha companheira que me ajuda a escolher as músicas do nosso programa. Deus abençoe. Também um abraço para a Valentina e para sua mãe lá perto do sítio, Amparo do Sítio. Deus abençoe grandemente as suas vidas. E você que completou também aniversário de casamento, Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, e que a sua família cada vez mais esteja unida, abençoada pelo Senhor. Você vai ouvir o Deus te consola outra vez, com Elaine Martins. Deus te consola. Mães que perderam filhos que perderam os pais. Tem cada perda que acontece, que nem se sabe qual dói mais. Pra morte não existe nome, idade, fama, posição. Quem tem pouco morre, quem tem muito tem a mesma limitação. Não se revolte contra Deus, nem tente entender os planos seus. Difícil cantar sobre isso, mas eu quero te dizer, eu sei. Não existe nome, idade, fama, posição. Quem tem pouco morre, quem tem muito tem a mesma limitação. Não se revolte contra Deus, nem tente entender os planos seus. Difícil cantar sobre isso, mas eu quero te dizer que eu sei. Ai, como dói.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir com Nelito Sanfoneiro, Paletó de Madeira. Faz a gente às vezes até rir um pouquinho, mas faz a gente pensar, né? Que tem muita gente que está achando que é o bam aqui, que é o cara, mas a morte chega, né? E a gente sabe que todos nós somos frágeis aqui nesse mundo e nós precisamos de Deus. Paletó de Madeira, Nelito Sanfoneiro canta. E para o pó havemos de voltar, com exceção daqueles que do arrebatamento irão participar. Como uma nuvem aparece no céu e através do vento se desfaz logo a pó. Assim também sou eu, assim também és tu, assim somos nós. Para que tanto orgulho? Para que tanta exaltação? Para que tanta prepotência, meu filho? Para que rancor no coração? O homem não tem nada, tudo vem de Deus. Deixa de asneira. Depois que a gente morre, tudo se resume num paletó de madeira. O homem não tem nada, tudo vem de Deus. Deixa de asneira. Depois que a gente morre, tudo se resume num paletó de madeira. A palavra de Deus manda d'água e pão. Ama ao teu próximo como a ti mesmo, essa é a vontade do Senhor. Pra que mais argumento, se o maior mandamento é o quê? É o amor. Para que tanto orgulho? Para que tanta exaltação? Para que tanta prepotência, meu filho? Pra que rancor no coração? O homem não tem nada, tudo vem de Deus. Deixa de asneira. Depois que a gente morre, tudo se resume num paletó de madeira. O homem não tem nada, tudo vem de Deus. Deixa de asneira. Depois que a gente morre, tudo se resume num paletó de madeira. Agora nós vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu quero ler na primeira carta de Paulo, o apóstolo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens,
ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu quero pensar um pouquinho com você sobre o consolo na hora da morte. Como eu falei agora há pouco, muitos estão hoje visitando os túmulos onde estão sepultados os seus entes queridos. E certamente muitas lágrimas brotam dos olhos, e mesmo aqueles que talvez não demonstrem publicamente, mas os seus corações, ou no seu coração, está cheio de lágrimas, de maneira simbólica, mas é assim que acontece. Porque não existe dor tão profunda e esmagadora quanto a dor da morte, a dor da perda. E a morte de um ente querido, isso arrebenta com a gente. A morte chega e não pede licença. Ela simplesmente surge e espalha tristeza, angústia e separação. Uma vez perguntaram a um pastor metodista, pastor Charles Allen, e perguntaram para ele se ele já havia acostumado com a morte. Tanto que ele fazia celebrações, consolando o coração das pessoas nessa hora de separação. E ele sabiamente disse: ninguém se acostuma com a morte. Na verdade, no plano de Deus não estava a morte. A morte é consequência do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos capítulo 6, verso 23. E a morte é uma realidade universal. Todo mundo, ela atinge a todos, pequenos, grandes, jovens, idosos, ricos, pobres, todas as raças, credos e nações. E a morte é uma realidade triste, ninguém se alegra com a morte. O próprio Jesus, que é o Senhor da vida, quando estava lá com Marta e Maria e aquela multidão que chorava a morte de Lázaro, Jesus também, naquele momento, diante da morte de seu amigo Lázaro, Jesus chorou. A Bíblia fala isso, Jesus chorou. E todos nós que estamos vivos, estamos na fila invisível da morte. E ninguém sabe qual é o seu número. Por isso a palavra de Deus nos diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Isso está lá no livro de Amós, capítulo 4, verso 12. Prepara-te, prepara-te, ó Israel. E Deus está dizendo para você também: prepara João, prepara José, prepara Maria, prepara. Porque o encontro com Deus, para prestarmos contas, isso acontecerá, diz o apóstolo Paulo, e várias passagens na Bíblia. Diante dessa dor tão avassaladora que arrebenta a existência de muita gente, o que consola o cristão nesse mar de dor, diante desse sentimento de perda e impotência diante da morte? O que consola o cristão? O que consola o discípulo de Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela alimenta, ela revigora o cristão. E lá no Salmo 119, versículo 50, está escrito: o que conforta o meu coração, o que me conforta na minha angústia é isto, que a tua palavra, ela me vivifica. A tua palavra me vivifica. Nada melhor do que a gente buscar o consolo na palavra de Deus. A Bíblia é o registro da revelação de Deus. E Deus nos fala através da sua palavra, Deus nos consola através do seu Espírito. E essa palavra é maravilhosa. O que consola o cristão também, nós sabemos que é a convicção de que Jesus morreu na cruz por nós, deu a sua vida por nós, e nós sabemos que a morte não é o fim, existe vida após a morte,
e nós cremos na ressurreição do corpo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E a gente pode entender através das Escrituras. Paulo, ele inclusive fala, o apóstolo Paulo, ele diz: se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais dignos de lástima. Então, meu querido amigo, se você está sofrendo, se a saudade é grande, as lembranças tomam conta da sua mente, o choro é inevitável, eu quero convidar você a ler a palavra de Deus, pois ela é o conforto, é o alívio na hora da dor. Certamente você encontrará consolo nas promessas santas da Bíblia. E nas Escrituras, lá em João capítulo 11, versos 25 a 26, conta a história de Lázaro. Ali naquele texto está, Jesus, a questão da ressurreição de Lázaro. Um homem que estava morto há 4 dias. Então, ao operar aquele milagre ali, Jesus, ele está afirmando a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte. E Jesus ensina que aqueles que creem nele, mesmo que morram fisicamente, viverão espiritualmente. Então o Senhor Jesus, ele se identificou como a ressurreição e a vida. E ele está enfatizando que sua presença e poder ultrapassam a morte, transcendem a morte. Ele é a única esperança de vida eterna para todos aqueles que creem nele. E essa afirmação reforça a sua divindade, a sua capacidade de conceder vida espiritual. Jesus ensina que aqueles que creem nele, mesmo que morram fisicamente, viverão espiritualmente. Então Jesus está falando da ressurreição de todos aqueles que colocaram a fé nele. Ele promete que aqueles que confiam nele tem a vida eterna. João 5,24, Jesus fala: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu querido amigo, Jesus promete que aqueles que colocam a sua fé nele, experimentarão a vida eterna e a ressurreição para uma vida nova com Deus. Sua morte e ressurreição são a base dessa esperança. E esses versos nos ensinam que aqueles que vivem suas vidas com a fé em Jesus não enfrentarão a terrível realidade da morte eterna, que é a separação eterna de Deus, mas terão a vida eterna. Então, meu amigo, neste momento eu quero convidar você a abrir o seu coração e colocar toda a sua confiança, toda a sua fé na pessoa de Jesus. Eu sei que o dia traz lembranças, muitas recordações, muito choro, mas é hora de se preparar e ter essa esperança, essa convicção de que Jesus é a ressurreição e a vida, é que fez com que os nossos irmãos lá nos momentos de perseguição, em muitos lugares lá na Roma Antiga, outros lugares no mundo, eles não temeram a morte. E eles sabiam que ao fechar os olhos aqui, eles estariam para sempre com o Senhor. Meu amigo, minha amiga, coloque a sua fé em Cristo agora e comece a desfrutar dessa esperança, dessa paz que vem dos céus, que excede todo entendimento. Faça isso e viva servindo a Jesus, mas preparado para aquele encontro com Ele. Amém? Amém. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo
inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pela confiança que podemos depositar no Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela console o coração de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, que o Teu Espírito convença esses homens e mulheres que estão escutando a Tua palavra através de nosso programa a se renderem a Cristo, a viverem somente para Jesus aqui. Perdoa os nossos pecados e consola os aflitos e enlutados, sara os doentes. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.